Pessoal, bom dia a todos aí. Bom dia, Ana Paula, Anderson, Gislaine, Gleidson, João Renan, Liliane, Paloma. Bom dia a todos os senhores. Antes de começarmos exatamente esse encontro de hoje, passar dois recados breves para os senhores. O primeiro deles é que eu não fiz a prova ainda. Como saiu esse comunicado aí Eu nunca sei como é que a câmera fica. Como saiu esse comunicado da instituição a respeito da data, né? Até ontem saiu um outro comunicado alterando a data que o professor pode disponibilizar a prova. Agora nós temos até sexta-feira que vem para disponibilizar a prova. Eu ainda não fiz a prova, mas eu devo começar a fazer as provas hoje. A minha programação, se tudo der certo, é nesse sentido. Mas são 10 turmas, né? Então, de acordo com o andamento da elaboração das provas, eu vou avisando as turmas no WhatsApp, o grupo que nós temos. Até acho que o sistema também avisa, né? Quando o professor cria a atividade. Vai ser nos moldes da P1, no sentido de que vai ser no sistema AVA. Vou criar uma atividade no sistema AVA, devo elaborar umas questões e os senhores vão responder as questões. Tem um prazo aí de 2 semanas para fazer isso, com bastante tranquilidade. Então, eles vão responder essas questões e vão também disponibilizar no sistema AVA, mas quando tiver disponibilizado, a gente conversa provavelmente melhor sobre isso na próxima aula. Vamos avançar aqui, porque temos bastante coisa para ver e eu tenho outro recado para dar ainda. O primeiro recado seria sobre a prova, no sentido de que eu não fiz ainda e devo fazer até esse final de semana. A gente conversa melhor sobre ela na próxima semana. A data de entrega pelos senhores é até o dia 27 de novembro. Então tem um mês inteiro de novembro aí para tratar disso. E o outro recado é a respeito da nossa aula de reposição. Uma aula que eu não pude dar para os senhores porque a minha mulher passou por uma cirurgia, como os senhores sabem. Eu avisei e nós combinamos de marcar essa aula de reposição depois da P1. Essa aula já está agendada há bastante tempo no sistema. Já falamos sobre isso, inclusive, também já tem algum tempo. Eu quero apenas recordar aos senhores que vai ser sábado agora. Esse sábado agora é mais conhecido também como dia 7/11. 7 de novembro, às 14 horas. Então, aula de reposição igual 7/11, sábado, às 14 horas. Essa é, então, a data do nosso próximo encontro. Não estou me entendendo com minha câmera, estou achando que ela está numa posição diferente. Também se dane, vai ficar assim mesmo. Mexi o suficiente. Então vamos lá, vamos seguir. Agora vamos começar o conteúdo. Ainda sobre a aula de reposição. Lembrar aos senhores que quem por acaso não puder assistir a aula, seja pelo motivo que for, a aula vai ficar gravada no sistema, como todas as aulas, e os senhores podem assistir depois. Acontece que o que eu passar lá vai ser o conteúdo ministrado, né? Então nós seguiremos na quarta-feira que vem, da onde nós viermos a parar na aula de reposição. Então, a aula de hoje vai terminar num certo ponto, evidentemente. Provavelmente vamos parar
começo, na introdução ali de revelia. Nós vamos começar a aula da reposição a partir de revelia, dando continuidade. E a aula da próxima semana vai continuar da onde pararmos na aula de reposição. É para seguir o conteúdo programático. Então, não vai poder assistir no sábado. Mais uma vez eu digo, porque importa o motivo. Eu não estou fazendo controle da presença. Nem mesmo aqui na aula rotineira, que dirá numa aula de reposição, e dirá numa aula de reposição aos sábados. Tranquilo. Mas o conteúdo ministrado é o conteúdo dado e os senhores vão ter que correr atrás depois. Então vão ter o sábado de noite, domingo o dia inteiro, segunda o dia inteiro, terça o dia inteiro, para assistir a aula, se inteirar do que foi passado e depois acompanhar a aula de quarta de manhã. Tá? É isso. Tendo feito essas observações introdutórias, vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento comum da tutela cognitiva, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse semestre. Nós, na aula passada, terminamos o estudo da contestação, mas ainda dentro do tópico resposta do réu, nós temos que finalizar a resposta do réu pela análise, pelo estudo, pela compreensão da reconvenção. A reconvenção que é prevista no artigo 343 do CPC. Nós já havíamos trocado uma figurinha, tido uma ideia sobre a reconvenção. Né? Ainda em um caráter introdutório e sem preocupações teóricas, nós lá atrás tínhamos falado que a reconvenção se diferencia da contestação, porque a contestação visa a fornecer a defesa do réu, ao passo que a reconvenção é a peça pelo qual o réu apresenta um contra-ataque, um ataque incidental no processo. Vamos aprofundar e vamos melhorar um pouquinho isso. Vou trazer aqui elementos teóricos e elementos mais densos um pouco a respeito desse instituto da reconvenção. Claro que não dá para terminar o semestre saindo por aí falando que aprendeu com o professor Arthur que reconvenção é o contra-ataque. Tecnicamente, a reconvenção consiste na formulação, na apresentação, na propositura de uma demanda do réu em face do autor, incidentalmente no processo que está em curso. A reconvenção consiste em uma demanda proposta pelo réu em face do autor, incidentalmente ao processo que está em curso. Incidentalmente significa dizer, no curso do processo, durante a tramitação do processo que já estava em curso. E o processo já estava em curso por conta da demanda que havia sido proposta anteriormente pelo autor em face do réu. Mais uma vez aqui eu recordo aos senhores a distinção que existe na teoria geral do processo, e nós estudamos isso aqui, entre ação / demanda, jurisdição e processo. São 3 institutos distintos. Em um único processo, você pode ter mais de uma demanda. Você pode ter mais de um exercício da jurisdição. Ser um processo apenas. É o que nós teremos aqui. Será apenas um processo e teremos uma demanda do autor em face do réu e uma outra demanda do réu em face do autor. Então, a reconvenção ela não é exercício do direito de defesa. Ela é exercício do direito de ação. É a propositura de uma ação, formulação do réu de um pedido a favor dele. Porque quando dá contestação,
A contestação é a peça de defesa, nós estudamos isso, vimos as espécies de defesa como um todo. Quando da contestação, o máximo que o réu vai obter a favor dele é a improcedência dos pedidos do autor. Então, a contestação visa garantir ao réu a manutenção do status quo. Quer dizer, ele até agora não pagou nada ao autor. Ele quer continuar sem pagar. O autor pediu uma indenização, pediu pagamento. Como é que ele vai resolver isso, ele, réu? Obtendo a improcedência do pedido do autor. E ele faz isso por meio de uma defesa. Mas ele não ganha nada a favor dele. Ele deixa de pagar. Ele deixa de perder. Isso é o máximo que ele tem de proveito. Não é um ganho. Não é uma providência a favor dele. Ele pode obter uma providência a favor dele. Como que ele faz isso? Pedindo. Formulando uma pretensão ao Estado juiz. Assim como o Estado juiz vai responder uma pretensão do autor, responde a uma pretensão do réu também. Essa é a reconvenção. Então, a reconvenção está inserida na resposta do réu, é uma reação possível do réu, é uma providência que o réu adota diante da demanda proposta pelo autor em face dele. Só que não é a reconvenção não está associada à defesa. Está associada à propositura, ao exercício do direito de ação, a propositura de uma demanda. E essa demanda, ela é uma demanda como outra qualquer, no sentido de que ela pode fornecer, ela pode trazer os pedidos que se pediria em qualquer... Me perdoe, o bug está esfriando muito. É uma demanda que se pode fornecer pedidos de qualquer ordem, a princípio. Nós temos apenas alguns detalhes, algumas características que nós veremos a partir de agora, exatamente. Mas bem compreendidas essas características, de um modo geral, o avançar desse nosso encontro, nós vamos abordar várias questões sobre a reconvenção, e a resposta como um todo é: a reconvenção é uma demanda como outra qualquer. É admitido litisconsórcio na reconvenção? Ué. A reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Um exemplo. Realmente o é. Mas vamos ver então as características da reconvenção. Eu lhes disse que a reconvenção é uma demanda. A reconvenção é realmente uma demanda. Manifestação do direito de ação, como eu abordei com os senhores. O próprio artigo 343 do CPC, ele prevê, olha, trazer ele aqui, ó, da reconvenção. Aliás, vou trazer ele todo, a gente lê só a parte que nos interessa. Da reconvenção. Na contestação, nós vimos que o Código de 2015 ele empreendeu uma aglutinação das respostas do réu como um todo na contestação. Então, formalmente, vem tudo dentro da contestação. Mas, substancialmente, essencialmente, são dois institutos distintos. Um traz a defesa, outro traz uma demanda autônoma. Então, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Olha aqui, é uma propositura. Assim como você propõe uma ação, você propõe uma reconvenção para manifestar pretensão própria. Pretensão, senhores, é sinônimo de pedido. É o que o réu pretende. O pedido que o réu formula. É um pedido próprio do réu em face do autor. Não é uma decorrência do direito de ação, não se pode ter dúvida disso. Essas expressões deixam isso claro. Até o próprio nome do instituto, porque reconvenção vem de reconvir. Reconvir.
Convir é uma forma de se chamar pedir. Convir é sinônimo de pedir. Pedido. Então já teve um pedido do autor em face do réu, agora vai ter um repedido. O réu vai reconvir. Vai ter um repedido, um pedido do réu em face do autor. É isso que é a reconvenção. Reconvenção é a pretensão própria. O autor formulou uma pretensão do autor em face do réu. Agora o réu formula uma pretensão do réu em face do autor. O mesmo processo. Nós veremos adiante uma das exigências que se faz na reconvenção é que o pedido do réu em face do autor tem alguma proximidade, alguma similitude fática com a demanda que o autor trouxe. E aí, para que os senhores não fiquem se indagando onde que isso teria vez, quando que isso ocorreria, vou dar um exemplo. É o exemplo clássico de um acidente de trânsito. O autor vai a juízo apresentando um acidente, ocorrência de um fato, de um acidente, culpa é do réu, quer indenização. O réu se defende, dizendo que não tem culpa nenhuma no acidente. Como não tem culpa no acidente, não tem nada que pagar ao autor. É a improcedência dos pedidos do autor. Isso ele faz pela contestação, defesa. Mas ele quer também a indenização do autor a ressarcir o prejuízo dele, réu, porque aos olhos do réu a culpa é do autor. Se ele não reconvir, se ele não formular pedido na contestação, reconvenção, o máximo que ele vai ganhar é não pagar nada ao autor. Se ele quer a indenização dos prejuízos que ele, réu, sofreu, por conta do mesmo acidente, do mesmo evento fático, isso ele tem que fazer por meio de um instituto processual próprio, a positura de uma demanda, como estamos vendo, a reconvenção. Então, a reconvenção é uma demanda. Segunda característica essencial, a reconvenção é uma demanda eventual. Por que a reconvenção é uma demanda eventual? Porque ela é facultativa. Ela não é obrigatória. Perceba que no próprio artigo 343, olha lá, na contestação é lícito. Significa, é permitido, é possível, o réu pode propor reconvenção. Mas não há ali um verbo impositivo. Não é que o réu deva, ele é obrigado a reconvir. Não, ele pode. Mas e se ele não reconvir? Consequência processual naquele mesmo processo? Nenhuma. O processo vai seguir só com a sua defesa. Consequência processual externa para outro processo. Quer dizer, poderíamos cogitar aqui de uma proibição para que ele proponha uma demanda em separado. Reconvenção nós vimos como uma demanda no mesmo processo, né? Então, se ele perder o prazo, se ele comer mosca, ou se ele não quer fazer tudo num processo só, se ele quer juntar provas melhor e tratar disso depois, esperar passar o primeiro processo para depois tratar em outro processo, pode? Pode. Ele vai poder propor uma outra demanda em separado, um outro processo depois? Vai. Porque demandar tudo junto e misturado incidentalmente no mesmo processo é uma opção dele. É uma eventualidade, é faculdade dele. Não é obrigatório. Costuma-se dizer que o não oferecimento da reconvenção não gera preclusão externa. O não oferecimento da reconvenção, seja por qual motivo for, não gera preclusão externa. O que é preclusão, senhores? Preclusão como perda da possibilidade de se praticar um ato processual. Em geral, a preclusão é um fenômeno interno ao processo. O cara tem prazo para contestar. Vimos 15 dias. Se ele perder o prazo, preclusão temporal. Ele podia contestar naquele processo, não pode mais. Nós veremos o próximo tópico da nossa disciplina, ele será um réu revel. Vai incidir a consequência da revelia, preclusão.
podia reconvir, não pode mais. Será que o fato dele não poder reconvir, porque ele perdeu o prazo, ou porque ele não quis, seja lá por qual motivo for, faz com que ele não possa propor a demanda? Isso seria uma preclusão externa. Ele não pode propor um outro processo autônomo, separado? Não, isso não acontece. Preclusão é um fenômeno interno. Não se gera preclusão externa. Então, o fato dele não propor reconvenção para aproveitar o mesmo processo não impede o oferecimento de uma outra demanda em separado num processo separado. A reconvenção, senhores, é também uma demanda autônoma. A reconvenção é uma demanda autônoma. Então, tem a característica da autonomia. O que significa dizer a autonomia? A reconvenção é uma demanda autônoma. Não há relação de acessoriedade entre a reconvenção, que é a demanda do réu em face do autor, e a demanda originária, que é a demanda do autor em face do réu. Não há a relação de principal e acessório, porque tem aquela célebre frase de que o acessório, a célebre ideia, que o acessório segue o principal, isso é uma regra. Então, se fosse a reconvenção uma demanda acessória, ela dependeria dos destinos e dos rumos da demanda, aspas, principal, a demanda originária, melhor de se falar. Então, se a demanda originária do autor em face do réu fosse extinta por algum vício qualquer, imagine, o autor percebendo que o caldo está engrossando para ele está vendo que vai perder a demanda dele em face do réu, está vendo agora que o réu veio com artilharia pesada, provas contundentes e formulou pedido do réu em face dele. Então ele não só não vai ganhar, ele é autor, não só não vai ganhar, como provavelmente vai perder. Ele queria se utilizar do processo para se dar bem em face do réu e vai se lascar. O autor percebeu isso. O que ele pensa? Quem iniciou esse processo fui eu. Esse processo, número X, Y, Z, W, ele existe porque eu dei início a ele. Então quem tem o domínio do destino dele sou eu. Se eu comecei, eu vou terminar com ele. Pensamento do autor, malandrão. Não vou abandonar esse processo. Tem lá no artigo 485, inciso 3º, a previsão de uma sentença por abandono do autor. Se tiver que pagar as custas, eu pago. Então eu tenho JG, gratuidade de justiça. Não vai pegar nada, e o juiz vai extinguir o processo, vai acabar com a minha demanda, vai acabar com a demanda dele a reboque. Isso acontece? Não, isso não acontece. É um processo só para duas demandas distintas. O fato do juiz julgar extinto, seja por qual problema for, a demanda do autor em face do réu, não impede o julgamento da demanda do réu em face do autor. Seja por qual razão for. Há, inclusive, previsão expressa do artigo 343 nesse sentido. É o que consta do parágrafo 2º. Artigo 343, parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, isso dá tudo da ação originária, do autor em face do réu, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, a demanda reconvencional do réu em face do autor. Então, são demandas autônomas. Isso é muito importante. Só um adendo aqui, vamos assim dizer, um reparo, que eu acho interessante de fazer. Na parte final do artigo 343, nós vamos chegar no momento posterior. Vou só trazer aqui a parte que me interessa. Artigo 343, no seu caput, ele prevê assim, ó.
conexa, do meio para o final, conexa com a ação principal. Ele coloca ali a ação principal, como se a ação do autor em face do réu, que deu início ao processo, fosse a ação principal. Se ela é a ação principal, então a reconvenção seria uma ação acessória, o que é equivocado. Na verdade, a ação do autor em face do réu é a ação originária. Aqui me parece que o legislador comeu mosca, escorregou. Não há uma relação, isso que eu quero deixar claro com os senhores, não há uma relação de principal e acessório entre a demanda do autor e a demanda do réu. São demandas autônomas. Não há acessoriedade. Então, cuidado com essa previsão do caput ali, que a demanda originária seria principal. Prefiro chamar como sendo demanda originária. Uma quarta característica importante é que a reconvenção é uma demanda independente. A reconvenção é uma demanda independente. A independência da reconvenção, a demanda reconvencional. O que significa a independência? É que o julgamento, autonomia, porque os rumos e os destinos delas são autônomos. Uma pode ter uma barreira como um vício, e a outra seguir. A independência, mesmo que os dois cheguem ao momento final, cada um pode ir num caminho diferente também. Elas não estão presas, vinculadas. Não há uma dependência do julgamento de um ao julgamento da outra. Então, a independência é a ausência de dependência. O julgamento da reconvenção não é dependente necessariamente do julgamento da ação principal. Aí é uma questão de caso concreto, uma questão lógica. Claro que, veja, no acidente, em geral, a culpa vai ser de um. Um vai ganhar, um vai perder. Mas veja, é possível se cogitar, imagina aqui, é possível se cogitar o autor. Então, veja, se um vai ganhar, um vai perder, já mostra a independência. Mas veja, é possível até se cogitar o autor foi a juízo em face do réu por conta de um acidente de trânsito. Alegou a existência de um acidente de trânsito e a culpa é do réu. O réu se defende e vai querer discutir se a culpa é dele mesmo. Isso ele faz pela contestação. O réu propõe uma reconvenção dizendo, olha, excelência, depois do acidente eu estou discutindo na contestação, na defesa. Mas depois do acidente, esse autor veio aqui no meu carro, pegou um taco de beisebol, destruiu o meu carro com raiva. Não só no carro, não. Me bateu, deu na minha cara, na frente da minha mulher, na frente dos meus filhos. Eu passei uma vergonha. Então eu quero reconvir, eu quero formular uma pretensão em face dele. Independente do acidente, ele me gerou um outro dano. Ele me gerou um dano material, com essa atitude dele, está gravado, eu vou provar isso. Ele me gerou um dano moral, com a agressão que ele cometeu. Na frente da minha mulher, na frente dos meus filhos, toda a minha família viu. Não quero dano material, eu quero dano moral. Nesse caso, é plenamente possível que os dois ganhem. Se o juiz reconhecer que a culpa pelo acidente foi mesmo do réu, o autor vai ganhar a demanda dele. Se o réu conseguir provar que realmente o autor agrediu tanto o bem imóvel quanto a sua integridade física, é possível se cogitar que o réu ganhe também a demanda. Então, são demandas independentes. O julgamento de uma não está atrelado ao julgamento da outra. Do ponto de vista, por uma razão lógica, pode ser que, em casos concretos, haja uma, como eu disse, uma questão lógica. Mas não há uma necessariedade de que a reconvenção seja julgada nos moldes como a ação originária. Não há essa dependência. São demandas realmente independentes. E aí, para terminar, uma característica que, na verdade, nós já vimos, né? Só para fazer o fecho aqui dessa
essas características introdutórias, que é o fato de que a reconvenção é uma demanda incidental. A incidentalidade, a reconvenção é uma demanda incidental, que aproveita o processo que está em curso. O grande ganho da reconvenção é justamente esse atributo. A reconvenção não gera a formação de um novo processo. A reconvenção é uma demanda proposta pelo réu em face. Então, agora nós podemos já dizer: a reconvenção consiste em uma demanda eventual, autônoma e independente, proposta pelo réu em face do autor, incidentalmente ao processo que já está em curso. A grande questão aqui é aproveitar justamente o processo que está em curso. Para quê? Para que, por meio do processo que está em curso, nós possamos aproveitar e gerar o tal do princípio da economia processual, promover a efetividade da jurisdição, contribuir com a duração razoável do processo. Esse tipo de considerações. Ok? Então, essas considerações introdutórias sobre as características da reconvenção. Tem mais coisa para ver. Deixa eu fazer uma pausa para ver até se eu me entendo com a câmera melhor aqui. Que é assim. Estamos juntos aqui? Muito frio aqui. Quando há reconvenção, essa abrange a contestação. Vamos falar disso agora, mas nós já falamos, na verdade, né? Eu comecei a aula até tratando disso. Tudo junto na contestação. Tá? Tudo junto na contestação. O Código de 2015 ele trouxe uma aglutinação. Vamos começar a falar disso agora. Então, nós vimos que a contestação, que a reconvenção, ela consiste numa demanda eventual, autônoma, independente e incidental, proposta pelo réu em face do autor, para aproveitar justamente o mesmo processo. Agora, como é que o réu faz isso? Nós já havíamos considerado as hipóteses, nós já vimos que no Código de 2015, em comparação com o Código de 73, operou-se a uma aglutinação das respostas do réu, ou uma concentração das respostas do réu na contestação. Agora, tudo junto e misturado na contestação. E aí, se os senhores forem pegar essa parte introdutória, logo, as primeiras palavras, como eu mencionei com os senhores, do artigo 343, a reconvenção ela é estudada no artigo 343, só. Artigo 343, tem um caput de 6 parágrafos, acabou. Logo, as duas primeiras palavras, os senhores perceberão que, do ponto de vista formal, a reconvenção vem inserida na contestação. É a redação do Código. Artigo 343. Na contestação, é lícito, porque não é obrigatório, é facultativo. Ao réu, porque é uma demanda do réu em face do autor. Propor reconvenção, propositura, é uma demanda. Para manifestar pretensão própria, é uma demanda. Conexa com a ação, nós veremos essa conexão logo mais adiante. Então, formalmente, senhores,
princípio, a reconvenção vem inserido na contestação. As duas primeiras palavras. Mas será que essas são as únicas hipóteses? Nós vimos que as respostas do réu, tipicamente previstas, são contestação, artigos 335 a 342 e reconvenção, artigo 343, esse que nós estamos. Então, como é que são as combinações possíveis a respeito desses institutos? O réu pode só contestar. Apenas contestação. Essa é a hipótese, combinação de número 1. Nós poderemos ter contestação mais reconvenção. Peraí que saiu errado aqui. Contestação mais reconvenção. Contestação mais reconvenção. E a terceira hipótese, que é onde eu quero chegar, na verdade, seria só reconvenção. Então vamos chegar na terceira hipótese, depois passar a primeira e a segunda. Rápido. Hipótese número 1, apenas contestação. Vai ter contestação? Vai ter contestação. Tanto que é apenas contestação. Vai vir tudo concentrado na contestação. Tudo não, porque não vai ter reconvenção nessa hipótese, né? Mas as outras respostas do réu, como a impugnação à gratuidade de justiça, impugnação ao valor da causa, exceção de incompetência, que no Código de 73 vinham em demandas autônomas, em peças processuais autônomas, agora vem tudo na contestação. Só que aí pode o réu só contestar, só se defender, sem propor uma demanda incidental. Pode? Pode. Beleza. Vai ter contestação. Segunda hipótese, o réu decidiu contestar, foi o que nós vimos até a aula passada, espécies de defesa de mérito, direta e indireta, defesa de processual, as características da contestação, e ele decide também reconvir. Ele decide também manifestar uma pretensão própria, em seu favor, do réu em face do autor. Pode? Pode. Nesse segundo cenário, como é que será? É o 343 caput. O item de número 2, a segunda hipótese ali, é o 3. Então vamos lá. Antes, o item de número 1 são justamente os artigos 335 a 342. Capítulo da contestação isolado. Vai ter só contestação. A hipótese de número 2 ali, contestação mais reconvenção, é o artigo 343 caput. A reconvenção, a demanda proposta do réu em face do autor, virá dentro da contestação. Formalmente, vai ser uma peça só. Formalmente, vai ser uma peça só. Aqui, excelência, é minha contestação. Só que aí você tem que ler, né? O professor tem que ler o que o aluno responde, o aluno tem que ler o que o professor pergunta, tem que ler o que está na internet para não colocar besteira, tem que ler o que está no livro, tem que ler. Tá? Vocês tem que ler as coisas. Aí o juiz vai ler. O juiz vai ler e vai falar assim, aqui é defesa. E daqui em diante o cara colocou um título aqui, ó, da reconvenção. Formulou o pedido a favor dele. Ele está pedindo, réu, excelência, quero que você condene a outra parte a me pagar uma quantia. Então isso não é defesa. Ele está pedindo algo a favor dele. Ele está propondo uma demanda. E, então isso é reconvenção. Mas vem dentro da contestação. Página 18. Continuando a contestação. Formalmente, na forma, tem forma de contestação. Tem rabo de contestação, tem cheiro de contestação, mas não tem a essência de contestação. Tem focinho de contestação. A forma, o corpo é de contestação. Mas a essência, quando você olha dentro, o conteúdo, aquele capítulo vai ser de reconvenção. A reconvenção vem dentro da contestação. Aquilo que você faria separado, essa que você faria separado,
Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca na página seguinte ali da sua contestação, é isso. E você traz uma peça só. São menos exigências formais. É isso. Quando o réu pretende exercer a segunda hipótese ali, contestação mais reconvenção, ele não apresenta duas peças. Ele apresenta uma única peça. Porque a reconvenção vem inserida na contestação. É na contestação que o réu pode propor a reconvenção. E é lícito ao réu propor reconvenção, ok? Só que na contestação, evidentemente, é se o réu contestar. E a terceira hipótese ali? E se o réu pretender apenas reconvir? É possível? É possível. É possível. E a terceira hipótese tem previsão também no artigo 343. Só que não no caput. Está no 343, parágrafo 6º. 343, parágrafo 6º. Aquela terceira hipótese lá. Resposta do réu exclusivamente reconvenção, sem contestação. Como é que você vai fazer o caput? Como é que o réu vai reconvir na contestação se ele não contestou? Parágrafo 6º. Aí não vai ser esse o caso. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Ou se o réu decide só reconvir, ele vai oferecer só uma reconvenção, sem contestação. É isso. De todo modo, ele vai oferecer uma peça só. Ou uma contestação com uma reconvenção, ou só uma contestação, ou só uma reconvenção. O juiz vai saber lendo. Só que quando o réu apresenta apenas a reconvenção, ele foi a juízo, ele respondeu, ele formulou uma pretensão a favor dele, mas ele não se defendeu. Você pode pensar assim, isso não faz sentido, né? Ilógico, não faz sentido. Mas é possível. A lei permitiu, é possível. Temos aqui que saber o que é possível. Porque na prática, o que mais acontece são as coisas ilógicas. Um montão de coisa ilógica na prática acontecendo aí. Cada vez acontece mais coisa ilógica, sem sentido. Então eu já nem falo mais, isso aqui é uma coisa que não vai acontecer nunca. Não, nem falo mais. Porque na prática, cada vez mais tem coisa sem sentido acontecendo. O réu pode, em tese, ter o trabalho de ir a juízo, reconvir, não perder uma linha ou duas, uma página ou duas, para se defender. Pode. Nesse caso, ele terá só reconvido. Nós não estudamos ainda a revelia. É o próximo tópico da disciplina. Nós vamos começar hoje, no final, nos últimos 15, 20 minutos da aula de hoje, vamos começar a trocar uma figurinha sobre ela. Mas eu já mencionei, eu já adiantei aqui rapidamente, que a revelia está prevista no artigo 344, que consiste no fenômeno justamente da ausência de contestação. Réu revel é o réu que não contesta. A revelia se opera nas hipóteses em que não se manifesta defesa em juízo, que não tem contestação. Veja que essa é a hipótese do item 3 ali que estamos vendo. É esse o caso do 343, parágrafo 6º. Porque o réu respondeu pela reconvenção, mas ele não contestou. Então, se ele não contestou, porque ele só reconviu, ele é um réu revel. E ele reconviu. Nós veremos que ele é um réu reconvinte. Ele reconviu. Então, esse é o chamado caso, é a hipótese do réu revel reconvinte. Ele é, a um só tempo, réu revel reconvinte. Réu revel reconvinte. Trava-língua. Réu revel reconvinte. Por que réu revel? Porque ele não contestou. Por que reconvinte? Porque ele foi a juízo e propôs uma demanda em face do autor. O artigo 343, parágrafo 6º, equivale ao fenômeno do réu revel reconvinte. Algo que é realmente difícil dos senhores
na prática, identificar. Então, percebam, do ponto de vista formal é assim. Então, não é correto falar, é o mais comum, na verdade, de ouvir falar. As pessoas dizem assim, a reconvenção ela deve ser proposta na contestação. Não é. Você está vendo o 343 caput. Ele está te induzindo, porque ele está querendo que o réu conteste. Só que olha o parágrafo 6º. A reconvenção não vem sempre dentro da contestação. Não é que a reconvenção deve vir, como assim, obrigatoriamente ela vem na contestação. Ela pode vir na contestação, como pode vir fora. Qual é o prazo da reconvenção? Qual é o prazo da reconvenção? É na contestação. Não, é no prazo da contestação. Ela é cabível no prazo da contestação. Mas não é que tem que ser oferecida somente na contestação. Porque se o réu não contestar e quiser reconvir, ele pode só reconvir. É cabível no prazo da contestação. E qual é o prazo da contestação? O prazo da contestação é aquele de 15 dias previsto no artigo 335, as formas de contagem lá do artigo 335, a depender do fato de que se ter sido realizada ou não a audiência, as hipóteses que nós estudamos nas aulas anteriores. Como a reconvenção ela é uma demanda autônoma, incide sobre a reconvenção, naturalmente, as exigências de condições da ação e pressupostos processuais. Meu Deus do céu. Como é que tá no Rio aí? Tá muito frio? Tá esfriando demais em Friburgo, chovendo. Meu Deus do céu. Tá suportável, tá um pouco. Os padrões cariocas, acho que sim. Está um pouco frio. Cara, que Friburgo, é a mesma lógica. Pro padrão de Friburgo, tá suportável. Pior que eu não tenho, cara. Eu não tenho rinite, tipo de coisa, não. Mas quando muda o tempo, meu nariz às vezes dá uma siricateada. Mas passa rápido. Se bem que assim, eu nunca tive, né? Mas ultimamente meu nariz tem sido um saco. Minha mulher, cara, tem tudo. Tudo. Siricateada. Falou agora. Acho que é o convívio, cara. É o convívio. Minha mulher tem tudo. Tem asma, bronquite, sinusite. Porra. É uma sinfonia, meu irmão. É uma sinfonia. Começa. Acho que eu tomei gosto. Vou até ver se eu tô com essa porra aí. Porque ultimamente meu nariz tem enchido, sabe? Enfim. Aí, Liliane, então é isso. O esposo pegou de você? Será que existe isso? Deus que me livre. Tá sim. Já pegou. Então pode ser. Tem uns itens desses também, né? Então todos nós temos essa merda. Vamos lá. Caraca, tem hora que dá um treco aqui, cara. Vamos lá. Então, como eu dizia, antes mesmo de eu mesmo me interromper abruptamente, quer dizer, antes do meu nariz me interromper, a reconvenção como uma demanda autônoma, independente, incidental, eventual, algo que nós estamos vivendo aqui,
ela deve respeitar as exigências, como toda demanda o deve fazer, as exigências de condições da ação e pressupostos processuais, naturalmente. Mais uma consideração importante aqui a respeito da reconvenção é no contexto subjetivo, vamos assim dizer. Então, aspectos subjetivos da reconvenção. Aspectos subjetivos da reconvenção. O que eu quero dizer nesse subitem que eu acabei de criar, nem não trato assim no meu livro, talvez acho que ficou até bonito, hein? Aspectos subjetivos da reconvenção. Porra, bonito. O que eu quero dizer com esses aspectos subjetivos da reconvenção? Em primeiro lugar, sim, o primeiro tópico importante é a questão da terminologia. Terminologia. Porque, vejam bem, nós temos uma demanda originária, como eu lhes disse, não é correto falar demanda principal, não há uma relação de principal e acessório entre a demanda do autor em face do réu e a demanda do réu em face do autor, a reconvenção. A demanda originária, que é proposta pelo autor em face do réu. E você fala autor, fala réu desde sempre, não tem grilo, não tem problema. E nós temos uma demanda reconvencional. A demanda reconvencional é a reconvenção. A demanda reconvencional ela é proposta pelo réu em face do autor. O réu é o mesmo sujeito da demanda de cima. O autor é o mesmo sujeito da demanda de cima. Então, veja, Carlos era o autor da demanda de cima. Carlos, no mesmo processo, vai ser autor e vai ser réu. Porque na demanda reconvencional, o réu está no lado esquerdo. É o sujeito ativo, é o autor. E no sujeito passivo, do lado direito, o autor vira réu. Há uma inversão do polo, dos polos da demanda. O réu vira autor, o autor vira réu. Então nós teríamos um grande problema de cunho terminológico. Imagina o juiz despachando ao autor. Peraí, excelência. Autor aonde? Qual autor? Porque os dois são autores. Uma demanda, um é autor, da outra demanda, o outro é o autor. Está se referindo a qual sujeito do processo? O membro do Ministério Público se manifesta dizendo que o réu cometeu um vício processual, cometeu um ato atentatório de dignidade da justiça. Qual réu? Vai punir qual réu? O réu da demanda originária ou o réu da demanda reconvencional? São sujeitos diferentes. Então, para evitar essa confusão, quando você fala assim de modo simples, autor e réu, é da demanda originária. Como a gente trata a demanda, qualquer demanda padronizada. Quando você coloca a demanda reconvencional na jogada, você não fala autor e réu, para não gerar confusão. Essa é uma nomenclatura da demanda originária. Na reconvenção, o réu da demanda originária. Vou falar só réu da demanda originária. O réu que propôs a reconvenção, ele vira réu reconvinte. O réu reconvinte é o autor da reconvenção. Réu reconvinte. Vou deixar bem claro que ele é réu na demanda originária, ele é o reconvinte na demanda reconvencional. É o réu reconvinte. Ele é o autor da reconvenção. A reconvenção não é uma demanda autônoma. Na demanda de baixo, na demanda reconvencional, ele é o autor. Formulou pedido próprio. Foi ele quem deu início ao direito de ação. E o autor da demanda originária vai passar a ser o réu. Ele passa a ser o autor reconvido. O autor reconvindo é o réu da reconvenção. Autor reconvindo, que é o réu, sujeito passivo da reconvenção.
Ou você fala autor da reconvenção, ou você fala réu reconvinte. Ou você fala réu da reconvenção, ou você fala autor reconvindo. É comum se falar réu reconvinte, autor reconvindo. A primeira vez que escuta, é natural achar estranho. Mas a estranheza é porque a palavra fica estranha e porque é algo novo. Mas é muito melhor do que deixar a nomenclatura igual. Não tenho dúvida disso. Se fossem os dois autores, os dois réus, ia dar confusão. E na correria, a pessoa não ia falar autor da reconvenção, autor da demanda originária, ia falar só autor. Ia embaranar, ia dar confusão. Então, quando fala só autor, só réu, é a demanda originária. Quando quer se referir à demanda reconvencional, réu reconvinte foi quem reconviu. Autor reconvindo foi quem foi reconvido. É o sujeito passivo. Então, essa é a terminologia, a nomenclatura que se utiliza quanto aos sujeitos do processo. A segunda consideração quanto a esses aspectos subjetivos da reconvenção é algo que eu já cogitei com os senhores, já indaguei, já aventei, se é possível o litisconsórcio na reconvenção. Já dei até a resposta, já tinha dado a resposta anteriormente, no sentido de que sim, é possível. Como é que você pode, antes da minha explicação, chegar a essa resposta de que sim, é possível? A reconvenção é uma demanda como outra qualquer. E tem a característica de ser inserida por medida de economia processual num processo que está em curso, incidental. Se fosse uma demanda em separado, num processo em separado, você teria alguma dúvida do cabimento do litisconsórcio? Não. Então, na demanda reconvencional, cabe litisconsórcio. Tem até previsão normativa nesse sentido. Vejamos. Está no artigo 343, os parágrafos 3º e 4º. Artigo 343, que é o que disciplina, trata da reconvenção. Parágrafos 3º e 4º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. O sujeito passivo da reconvenção pode ser o autor e terceiro. O terceiro é aquele que não é parte. Não era parte até então. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro, sujeito ativo da reconvenção. Então vejam, aquilo que eu mencionei até agora com os senhores, que a reconvenção é uma demanda proposta pelo réu em face do autor, vamos assim dizer, a configuração mínima da reconvenção. Nada impede, portanto, uma ampliação subjetiva da demanda. Admite-se uma ampliação subjetiva da demanda. Por que ampliação subjetiva? Porque por meio da reconvenção serão aportados, serão incluídos novos sujeitos àquele processo. Até então tinha um autor e um réu. Com a reconvenção, o réu vai passar a ser réu reconvinte também. O autor vai passar a ser autor reconvindo também, mas não é isso. Porque eles são os mesmos sujeitos. É o Carlos e o Frederico. Tem qualificações jurídicas distintas. O que nós estamos vendo, pense naquele exemplo do acidente de trânsito. O autor foi a juízo em face do réu. Na reconvenção, o réu fala assim, só tem o seguinte, excelência. Lembra que o meu pedido foi porque o autor veio aqui no meu carro e aí bateu no meu carro, destruiu o meu carro, bateu com um taco de beisebol, dando murro no meu nervosinho, destruiu o meu carro, deu na minha cara, bateu. Só que a mulher dele, a mulher do autor, também puxou o cabelo da minha mulher, arranhou minha mulher, foi um desastre. Na frente dos nossos filhos. Então agora é o seguinte, na reconvenção, estamos vindo a juízo, eu, réu, reconvinte e minha mulher, em face do autor reconvido e sua mulher. Litisconsórcio. Tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Pode isso? Então já tem a resposta, pode. Porque a reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Aproveita um processo que está em curso. O parágrafo terceiro, os parágrafos 3º e 4º permitem. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu. Em litisconsórcio com o terceiro, sua esposa.
Estão alegando que foram agredidos fisicamente, em sua honra, depois do acidente. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. São quem o réu reconvinte e sua mulher alegam que provocaram as agressões. O autor e sua esposa. É possível se cogitar. É possível, portanto, uma ampliação subjetiva, formação de litisconsórcio. Ali, o terceiro que a lei faz menção são os sujeitos que não são partes. Os senhores já sabem, a essa altura, que terceiro é todo aquele que não é parte. O autor e o réu já eram partes do processo. Suas esposas, no nosso exemplo, não eram. E aí nós veremos logo mais as consequências, como é que o processo se desenvolve quando tem reconvenção. Eu quero, por hora, aproveitar essa ideia aqui de ampliação subjetiva e tratar também da possibilidade de ampliação objetiva da demanda. Na verdade, assim, junto com... Ao tratar da ampliação objetiva da demanda na reconvenção, eu quero também tratar com os senhores, na verdade, a respeito da conexão. Ao tratarmos da conexão na reconvenção, que é o que falta para a gente finalizar o caput do artigo 343, ao tratarmos da conexão na reconvenção, parte final do artigo 343, nós veremos as hipóteses de ampliação objetiva. Então, vejam lá, vamos voltar ao artigo 343, que é o que trata da reconvenção. Na contestação, já vimos. É lícito ao réu, já vimos. Propor reconvenção para manifestar pretensão própria, já vimos. Agora o que nos interessa é nessa parte final. Pretensão própria conexa com a ação principal. Quero destacar isso aqui. Conexa com a ação principal. Ou com fundamento de defesa. Item 2. Subtendido está conexa com fundamento de defesa. Então, ou conexa com fundamento de defesa. A reconvenção deve ser conexa com a ação principal ou conexa com fundamento de defesa. A conexão, senhores e senhores se lembram, devem se lembrar, vimos lá em TGP1, causa de modificação da competência. Vimos aqui os marcos temporais do processamento inicial. A conexão se associa àquela ideia de semelhança entre demandas. Está lá no artigo 55 do CPC. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Nós vimos que não se trata de identidade, não são demandas idênticas. Porque os elementos que compõem a demanda são 3. Partes, causa de pedir e pedido. Vejam que na conexão nada se fala sobre as partes. Mas vigora no nosso ordenamento a teoria da tria idem ou da tríplice identidade, que está inclusive prevista no artigo 337, parágrafo 2º, que nós já analisamos aqui. Então, a conexão do artigo 55 está associada ao fenômeno da semelhança, da proximidade entre demandas. Não são demandas idênticas, mas são demandas parecidas, semelhantes. Então, vamos reunir para tratar em conjunto, é o que prevê o parágrafo 1º. O que nos interessa aqui perceber é o seguinte. O artigo 55, que é o que trata da conexão, ele prevê a conexão em relação à causa de pedir e ao pedido.
Nada fala, portanto, sobre conexão com a defesa. Então, percebam, a conexão mencionada no artigo 343, ela é maior do que a conexão mencionada no artigo 55. Por quê? Porque ela abrange a do artigo 55 e ainda traz outra hipótese. O item 1 que eu coloquei ali, ó, conexa com a ação principal. A reconvenção pode ser conexa com a ação principal. Isso aqui é o artigo 55. Reputam-se conexas a duas ou mais ação quando eles for como um pedido ou causa de pedir. São dois dos elementos da demanda. São os elementos objetivos da demanda lá, ampliação objetiva. Um tópico que tem a ver com o que estamos vendo aqui. Agora, esse segundo item, a conexão quanto ao fundamento de defesa, não consta do artigo 55. É uma inovação do artigo 343. Então, essa conexão prevista na reconvenção não é idêntica à reconvenção, não é idêntica à conexão do artigo 55. É maior, porque abrange ele e ainda prevê outro elemento. Então, esse é um ponto importante que os senhores têm que saber. A conexão da reconvenção é maior do que a conexão padrão. A conexão do artigo 343 é maior do que a conexão do artigo 55, porque inclui ela, quando fala ação principal, e prevê algo que não trata do artigo 55, conexão com o fundamento de defesa. Vamos ver cada uma dessas hipóteses, e a gente trata também a reboque, a possibilidade de ampliação objetiva do processo. Quer ver? Primeira hipótese possível, portanto, uma conexão pela causa de pedir. Conexão pela causa de pedir, nós já vimos que causa de pedir são os fatos, né? Conexão pela causa de pedir, pelos fatos. O que nós já mencionamos aqui. Acidente de trânsito. Demandas indenizatórias em razão do mesmo acidente de trânsito. O mesmo evento fático. O autor foi a juízo pedindo indenização porque teve um acidente de trânsito que ele alega ser culpa do réu. O réu se defende, contestação. Dizendo que não tem que pagar nada ao autor. E aproveita e reconvém. Na reconvenção alega que aquele acidente fático, o mesmo acidente fático, o mesmo acidente, o mesmo evento fático, foi de responsabilidade do autor. E por conta disso, ele, réu, tem que ser ressarcido. O mesmo evento fático. Conexão pela causa de pedir. E a semelhança, a proximidade decorre, o ponto em comum é o fato. A causa de pedir. Nós podemos ter conexão pelo pedido. Exemplo de conexão pelo pedido. Imagine duas demandas, a demanda originária e a demanda reconvencional, que tenham pedidos de divórcio. Ambos divórcio com culpa. Um atribuindo a culpa ao outro. Então, o marido foi a juízo em face da mulher, pedindo divórcio com culpa. E as consequências dali decorrente. Divórcio com culpa por traição. A mulher se defende. Vai dizer que não teve traição nenhuma. E propõe uma reconvenção em face do marido. Pedido próprio. E a mulher pede divórcio. Não é um pedido. Pede divórcio. Você poderia pensar assim, então deixa o primeiro, então deixa rolar. Vai ganhar a mesma coisa? Não. O pedido do marido é divórcio com culpa dela, mulher. Ela, a mulher, propõe um pedido de divórcio com culpa dele, marido. E ela vai alegar divórcio com culpa por descumprimento do dever matrimonial. Ela não chegava junto, vamos assim dizer. Descumprimento do dever matrimonial. Divórcio com culpa. Ambos alegam a mesma coisa, mas um imputa a culpa ao outro. São dois fatos distintos. Não é causa de pedir. O cara alegou traição. O cara alegou descumprimento de dever matrimonial. Mas o pedido é o mesmo. O pedido é de divórcio.
conexão pelo pedido. E aí, o que tem aqui de diferente na conexão, na reconvenção, que é a conexão pelo fundamento de defesa. Vejam, imagine que o autor, na demanda originária, vá a juízo em face do réu pedindo a aplicação, o cumprimento de uma cláusula contratual qualquer. O réu se defende dizendo que não tem que cumprir cláusula contratual coisa nenhuma, porque o contrato é nulo. O contrato foi celebrado com um vício de vontade, nulo, por culpa do autor. O autor fez que o réu atuasse em erro, vamos assim dizer, uma hipótese de nulidade. E aí o réu formula um pedido próprio dele, porque por conta da nulidade daquele contrato, ele, réu, sofreu um prejuízo, perdas e danos. Porque ele não vai ter as consequências daquele contrato e ele deixou de celebrar outros contratos. Ele sofreu perdas e danos, lucros cessantes. Ele quer a nulidade daquele contrato porque ele atuou em erro, aquele contrato lhe é prejudicial, ele quer o reconhecimento da nulidade e não a aplicação daquele contrato. E quer aproveitar e pedir perdas e danos por conta daquela atitude que ele alega que o autor teve de ele incorrido em erro, a causa da nulidade. Percebam que a causa da nulidade, o erro, não veio com a causa de pedido do autor. O autor, na demanda originária, nada menciona sobre isso, evidente. O autor está alegando excelência, existe um contrato, o réu não cumpriu o contrato. A causa de pedido é o descumprimento contratual. Aonde que aparece a nulidade que vai justificar o pedido próprio de perdas e danos? Na defesa. Então, o fundamento da reconvenção, o fundamento do pedido do réu, é na própria defesa do réu. Isso é algo diferente do conceito clássico de conexão. Então, vejam que nessas hipóteses, tirando a conexão pela causa de pedir, que é o mesmo evento fático, as outras hipóteses, nós temos uma ampliação objetiva. O objeto do processo é ampliado. Tem mais pedidos para analisar, tem mais fatos para analisar. Nós temos nitidamente ali uma ampliação objetiva. E aí, nós temos que ver os requisitos da acumulação de demandas. Esses requisitos da acumulação de demandas são previstos no artigo 327, mais precisamente nos parágrafos. O parágrafo 1º do artigo 327. Implicitamente, a possibilidade de reconvenção, essa ampliação objetiva, veja lá o que o 327 nos diz. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que eles não haja conexão. Isso de regra geral na acumulação. Tá? Deixa o caput para lá. Já está falando que pode acumular. Nos importa o parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação. Na reconvenção, acaba que nós temos uma acumulação. Num processo só, vai ampliar objetivamente, vai acumular, ter uma ampliação, vai o juiz julgar no mesmo processo a demanda do autor em face do réu e do réu em face do autor. Então, os pedidos sejam compatíveis entre si, essa é uma das causas, conexão pelo pedido. Inciso 2º, o mais importante aqui, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Seja competente, isso é o mais importante. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, você aplica esse na reconvenção. Ou seja, a reconvenção não pode provocar um deslocamento de competência. Inciso 3º, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Não pode, na reconvenção, em tese, propor a reconvenção por um procedimento especial que não admita acumulação. Nós não vimos ainda procedimento especial. Tá? Tem até uma previsão no Código que admite acumulação, é logo o parágrafo 2º, né? Que traz uma solução a esse inciso 3º.
Então, é uma disposição que a gente vê lá no procedimento especial, não quero confundir aqui, não vou nem ler, eu vou fazer a menção. Se houver, sempre que houver acumulação de demandas e um é um procedimento especial, outro é outro procedimento especial, você pode juntar os dois se você aplicar o procedimento comum. Se um for procedimento comum, o outro for um procedimento especial, você pode aplicar os dois se você utilizar o procedimento comum. O procedimento comum, é o que nós estamos vendo aqui agora, é o procedimento padrão, modelo. No procedimento comum, você poderia aplicar as técnicas do procedimento especial, que nós não vimos ainda. Então, o que mais importa ali do 327 é o artigo 327, parágrafo 1º, inciso 2º. A reconvenção não pode gerar deslocamento de competência, especialmente a competência absoluta. Competência absoluta. 327, parágrafo 1º, inciso 2º do CPC. Então, vimos que a reconvenção admite ampliação subjetiva e ampliação objetiva. Último tópico que falta tratar, 925, sobre a reconvenção, faltam 2 tópicos sobre o procedimento. Vamos seguir sobre a reconvenção aqui. Vamos ver agora aspectos sobre o procedimento da reconvenção. Reconvenção, demanda eventual, autônoma, independente, incidental, proposta pelo réu em face do autor. Já vimos que se admite uma ampliação subjetiva, uma ampliação objetiva. Ok. O que importa é o seguinte, o réu propôs a reconvenção. Vimos as características, tudo sobre a reconvenção. Do ponto de vista procedimental, o réu propôs a reconvenção. O que fazer? O réu propôs a reconvenção porque ele teve direito ao contraditório, né? No prazo da resposta, ele pôde só contestar e reconvir, ou só reconvir. Ele reconviu autonomamente, ou reconviu na contestação, pouco importa. O que importa é que ele reconviu. O que é reconvenção? Acabei de falar. O oferecimento de uma demanda incidental do réu em face do autor. O réu formulou uma pretensão, um pedido próprio, pediu a condenação do autor. Será que o autor vai ser ouvido? Sim ou com certeza? Com certeza. Será que o autor, aqui vai ser o autor reconvindo? Né? O réu reconvinte propôs a reconvenção em face do autor reconvindo. Será que o autor reconvindo terá direito ao contraditório? Sim ou com certeza? Evidentemente, ele terá direito ao contraditório. Então ele vai ser intimado. Por que intimado? Porque ele já é parte do processo. Ele vai ser intimado, ele já é parte do processo, ele não precisa ser citado. Então essa é uma demanda sui generis. O sujeito passivo, a princípio, não precisa ser citado. Ele vai ser intimado, ele já tem advogado constituído nos autos, já participou até de uma audiência, já propôs a petição inicial da demanda originária. Então ele vai ser intimado na pessoa do advogado para que em 15 dias exerça o seu contraditório. Exerça o seu contraditório como? Oferecendo resposta. É isso que consta do artigo 343, parágrafo 1º. 343, parágrafo 1º. Olha, proposta a reconvenção, o autor será intimado da pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Veja, prazo de 15 dias é a parte mais fácil. É prazo de 15 dias para lá, prazo de 15 dias para cá, questão de isonomia. Então o réu da demanda originária, teve 15 dias para responder, ou só contestar e reconvir, ou só reconvir, o autor reconvindo tem que ter os mesmos 15 dias. 15 dias para pensar o que fazer. 15 dias para quê? 15 dias para responder. Olha, para apresentar resposta.
apresentação de resposta. O autor reconvindo, em 15 dias, falamos, para a apresentação de resposta. Quais são as espécies de resposta? Contestação ou reconvenção. Ué, o autor reconvindo pode formular uma reconvenção? Pode. Pode. Sei lá, imagina aquele caso lá do casal que agrediu o outro casal. A mulher do réu, do autor reconvindo, é réa na reconvenção. Ela fala assim, excelência, estou discutindo aqui se eu bati mesmo ou não, tal. Na minha defesa, na minha contestação. Estou me defendendo dessa acusação da outra parte, da alegação dela, que eu lhe agredi. Estou me defendendo. Mas tem o seguinte, eles falaram da reconvenção deles, que no carro tinha eles dois, o casal, e as crianças, mas tinha também o sogro dele. E o sogro dele deu um soco na minha cara, olha aqui, ó. Eu quero uma reconvenção contra o sogro dele. Pode? Pode. Mesmo evento fático, bota tudo no mesmo balaio ali, ó. Você pode cogitar. Esse é o fenômeno. Então, veja, primeiro passo. Vamos devagar. Letra A. No procedimento da demanda reconvencional, a demanda reconvencional, na reconvenção. A reconvenção. Demanda reconvencional, reconvenção. A. É possível que nós tenhamos contestação enquanto defesa? Aí não tem dúvida nenhuma. Moleza. Tranquilo. O autor reconvindo e eventual terceiro, vimos que pode ter ampliação subjetiva, não precisa ser só o autor. Os sujeitos passivos da reconvenção, da demanda reconvencional, podem se defender, evidentemente. A reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Tudo que se poderia fazer numa outra demanda, você pode fazer na reconvenção. Claro que se pode exercer contraditório nas demandas, será contraditório na reconvenção. Defesa. B. É possível se cogitar de reconvenção na reconvenção? É o fenômeno também chamado de reconvécio. Reconvécio. Reconvenciones. Reconvencio. Reconvenciones. Reconvencio. Reconvenciones. Reconvenção da reconvenção. É tão bonito, é tão excepcional, tem até um nome latim. Um dia eu vi cair numa prova, concurso. Com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, é admitido no sistema processual brasileiro a reconvécio, reconvenção. Veio latim, claro. A reconvenção da reconvenção. Era o gabarito. Sim, é admitido. Por quê? Porque a reconvenção é uma demanda como outra qualquer. Tem apenas algumas características especiais. Porque o parágrafo 1º do artigo 343 prevê que o sujeito passivo, o autor reconvindo, pode responder. Dentre as respostas possíveis, tem a reconvenção. No ato de resposta, nós teremos a reconvenção. Da reconvenção. Se essa argumentação não convencer, porque não convenceu alguns, essa reconvécio reconvenciones já deu uma discussão na doutrina, especialmente no código anterior, foi reavivada com a promulgação do código atual, agora está superado, mas foi reavivada com a promulgação do código atual, nos idos ali de 2015, seria admitido ou não a reconvenção da reconvenção. Por quê? Porque o 343, que eu já lhes mostrei o caput de todos os parágrafos, ele não proíbe, não veda a reconvenção da reconvenção, mas também não permite expressamente. A única menção que se poderia fazer é essa resposta do autor reconvindo. Eu vejo ali implicitamente a possibilidade da reconvenção, mas nem todos viram. Como é que se chega a outra construção que se faz para que se extraia a possibilidade da reconvenção da reconvenção? Vejam. Nós já vimos
lá no artigo 318, parágrafo único do CPC, a ideia da subsidiariedade do procedimento comum. Procedimento comum, esse que estamos estudando aqui nesse semestre. Lá no 318, que é o primeiro dispositivo, nas primeiras aulas, eu falei para os senhores que o procedimento comum ele é regulado de modo exaustivo. Dessa forma, ele é aplicado de modo supletivo, subsidiário, aos demais procedimentos. Aquilo que os outros procedimentos forem omissos, se aplica o procedimento comum. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais. Nós não vimos ainda o que é procedimento especial. O que é procedimento especial? Para conseguir entender, vou dar uma voltinha aqui. Procedimento especial é todo aquele que é diferente do comum. Temos um procedimento chamado procedimento comum, que é, a princípio, aplicado para todas as causas, e temos procedimentos especiais, que têm regras especiais, regras diferenciadas em relação ao comum. Então, como é que o legislador faz? Qual é a técnica legislativa? Ao legislar, ao disciplinar um procedimento especial, ele não repete tudo que o procedimento comum falou e mais aquilo que é diferente. Não faria sentido. Não teria vadimécum que ia dar jeito. Vocês reclamam que é pesado, aí ficaria algo insuportável. Tem que levar um cunguindaste. Como é que faz? O legislador só disciplina nos procedimentos especiais aquilo que é diferente. Por quê? Já tem essa regra do 318, parágrafo único. Aplicação subsidiária do procedimento comum. Então, no procedimento comum, não se fala sobre... Nos procedimentos especiais, não se fala, às vezes, sobre contestação. Significa que não pode contestar? Não. Aplica-se o procedimento comum. Tudo que não se falar no procedimento especial, aplica-se o procedimento comum. Porque no procedimento especial, o legislador só gasta tinta com aquilo que é diferente. Ok. Tem um procedimento especial que é muito importante, é o procedimento da ação monitória. A ação monitória está prevista nos artigos 700 a 702 do CPC. Artigo 700 a 702 do CPC. Os senhores verão no próximo período, evidentemente. Mas veja, são 3 artigos. 700, 701, 702. E eu lhes digo, é uma ação importantíssima. É um procedimento especial importantíssimo. Mas dá para você tratar em 3 artigos. Por quê? Porque só se fala ali o que é diferente. É isso que os senhores têm que saber. Ali só é previsto o que é diferente. E ao disciplinar o que é diferente na ação monitória, olha o que o legislador nos disse no artigo 702, parágrafo 6º. Olha a volta que tem que dar para entender. Interpretação sistemática é o nome disso. 702, parágrafo 6º. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Até aqui está igual. Sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Ora, se o legislador precisou dizer em um procedimento especial que é proibida a reconvenção da reconvenção, e o 318 já teria dito que a aplicação subsidiária do procedimento comum é garantida, se a reconvenção da reconvenção fosse proibido no procedimento comum, esse dispositivo seria sem sentido. O 318, parágrafo único, seria uma repetição. Como nós temos o 318, parágrafo único, e como no procedimento especial só se disciplina aquilo que é diferente, o legislador disse que na ação monitória não se admite reconvenção da reconvenção, é porque no procedimento comum se admite. Então, a contrário senso do 702, parágrafo 6º, a doutrina unanimemente assegura o cabimento da reconvenção do procedimento comum. Então, veja, na reconvenção da reconvenção, que nós já vimos que é admitido, o sujeito passivo vai ser intimado. Vai em 15 dias se manifestar. Ele vai poder responder. Vai poder responder contestando ou reconvindo. Será que nós podemos ter a reconvenção da reconvenção da reconvenção ao infinito e além? Em tese, sim. For abstratamente, sim. Em tese, sim.
Mas percebam, a reconvenção não vem por uma lógica de economia processual, de efetividade processual. Não vem para promover a jurisdição, é para facilitar a ideia aqui, e não para prejudicar. Pois bem, o juiz tem o poder de direção do processo. Então aqui o juiz pode dar um basta. O juiz pode falar assim, não, chega. Para, aqui não. Vai gerar mais confusão do que outra coisa. Já não sei mais quem é quem aqui. Vai dar confusão. Então não vou admitir aqui, faz o seguinte, vem por um processo autônomo. Não é que você não possa demandar. Não tem denegação de acesso à justiça. É porque, aos meus olhos, trazer mais uma demanda para esse processo vai tornar insustentável. Então, a princípio, a reconvenção da reconvenção da reconvenção da reconvenção é em tese possível. São demandas incidentais. Mas o juiz tem o poder instrutório, o poder de direção do processo, de dar um corte, de indeferir a reconvenção sempre que for contrário à sua finalidade maior, que é a promoção da economia processual e da efetividade do processo. Para fechar esse parágrafo primeiro, então está visto aí a admissibilidade da reconvenção da reconvenção. Após a reconvenção, o autor será intimado. Verdade. O autor vai ser intimado. O que consta do parágrafo primeiro. Destaquei uma parcela dele. O autor vai ser intimado, nós já falamos. Por quê? Porque ele já faz parte da relação processual. Aqui não tem dúvida. Já tem advogado constituído, ele apresentou petição inicial na demanda originária, não tem como não ter advogado constituído, mole. Ele vai ser intimado na pessoa do advogado. Mas nós não vimos que admite ampliação subjetiva? Nós já não tratamos que o réu reconvinte pode propor a reconvenção em face do autor reconvindo e de um terceiro? Aquele caso clássico lá do acidente de trânsito, o réu reconvindo foi a juízo em face do autor reconvindo, réu reconvinte em face do autor reconvindo e sua mulher. O terceiro, no nosso exemplo, a mulher do autor reconvindo, não é parte do processo. O terceiro deve ser citado. O terceiro deve ser citado. A intimação é daquele que já faz parte do processo. O terceiro deve ser citado. E aí, tem uma regra de ouro no processo civil, que é a contagem do prazo, salvo engano. Deixa eu ver se eu... Não foi? Aqui. Artigo 231, parágrafo 1º. Artigo 231, parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, mais de um sujeito passivo, vamos facilitar aqui. Aqui é uma aplicação para analogia. O dia do começo do prazo para contestar, para responder, corresponderá à última das datas a que se refere os incisos, não importa. Então, se tiver mais de um litisconsórcio, mais de um sujeito passivo, não se conta a partir do primeiro, mas a partir do último a ser intimado / citado. Em havendo litisconsórcio na reconvenção, em geral, na prática, a intimação se dá muito mais rápido, o autor vai ser intimado e não vai contar o prazo dele. Isso não tem uma previsão expressa em lei, é uma constituição doutrinária. O prazo dele não vai contar. Por quê? Por aplicação do 231, parágrafo 1º. E aí o FPPC, vocês se lembram? Fórum Permanente de Processualistas Civis, tem um enunciado nesse sentido. É o FPPC número 629. Se no processo tiver, na demanda reconvencional, tiver o autor reconvindo e um terceiro a ser citado, o prazo para a resposta é unificado desses sujeitos. E vai começar a contar a partir do último ato de comunicação processual a ser praticado. A intimação será praticada antes, quase que com certeza em todos os casos. Então, na prática, você vai contar o prazo de 15 dias, em havendo litisconsórcio na reconvenção, a contar a citação do terceiro. Ok? Lembrem-se, uma vez mais, nesse contexto aí do procedimento da reconvenção,
Nós já vimos isso, mas só para acabar logo a reconvenção de uma vez, e o transcurso da demanda originária não gera, por via de consequência, a mesma consequência processual na demanda reconvencional, porque elas são autônomas. Então, a eventual desistência do autor da demanda originária não acaba com a demanda reconvencional. A ocorrência de qualquer vício no curso do procedimento da ação originária não gera o mesmo vício, a mesma consequência processual na demanda reconvencional. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, tá bom. A respeito da reconvenção, tá bom, era isso que tínhamos para falar. Vamos lá, sem maiores delongas, vamos seguir. Vamos começar a falar. Vamos começar a falar, minimamente que seja, ainda que em caráter introdutório, a respeito da revelia. O próximo tópico é a revelia, que se encontra no artigo 344 do CPC. Na verdade, a revelia vai do artigo 344 ao 346 do CPC, mas tem ainda a previsão no artigo, tem consequência ainda no artigo 355, inciso 2º. Nós veremos tudo isso aqui. No que consiste a revelia? Nesse aspecto introdutório, posso aproveitar essa parte final desse encontro de hoje muito mais para a gente organizar as ideias do caderno dos senhores, caderno ou documento do Word, sei lá como é que os senhores fazem, organizar as anotações de vocês aí com conceitos, ideias que nós já vimos aqui várias vezes. O que consiste a revelia? Revelia, senhores, é uma situação jurídica que decorre da ausência de contestação no processo. O revelia consiste na ausência de contestação. E como não tem contestação, não tem defesa. Ausência de contestação, ausência de defesa. Porque a contestação é a peça processual por meio do qual o réu apresenta a sua defesa. E aí, para recordar também, para trazer esses conceitos introdutórios sobre a revelia, eu pontuo com os senhores aquilo que nós vimos no artigo 341 do CPC. Há uma relação entre o artigo 341 e o 344. O 341 foi aquele que nós vimos a respeito do ônus da impugnação especificada. E o 344 é o da revelia, como estamos aqui a estudar. A revelia, como eu lhes disse, consiste na ausência de defesa. E o ônus da impugnação especificada, para recordar aos senhores, é aquele ônus a respeito do qual o réu deve impugnar especificadamente as alegações do autor. Então, quando a gente fala de ônus da impugnação especificada, que é uma das características da contestação, é que teve contestação. Não se cogita de revelia. Revelia é a ausência de contestação. O ônus da impugnação especificada é diametralmente oposto, porque teve contestação. Então, nesse sentido, é oposto. Mas a lógica do Instituto é exatamente a mesma, é parecida. Por quê? Porque o ônus da impugnação especificada determina que o réu, ao contestar, venha a impugnar as alegações de fato que o autor traz. Então, se o autor falou que no acidente de trânsito, que nós tanto falamos aqui hoje, foi provocado pelo réu, o réu avançou sinal, porque o réu estava em alta velocidade, embriagado, o réu tem que contestar, contraditar, impugnar tudo isso. Só que não avançou nada, não estava em alta velocidade nada. Que história é essa que estava embriagado? Porque se ele contestar apenas parcialmente um desses fatos, e ficar omisso, ficar inerte, não se defender quanto a outra parcela desses fatos,
vai incidir o efeito da presunção de veracidade. Presunção de veracidade sobre o que não foi impugnado, sobre o que não foi defendido, sobre o que não teve defesa. Aqui está o ponto de contato entre os institutos. Porque no ônus da impugnação especificada, a consequência é a presunção de veracidade. Só que a presunção de veracidade não vai incidir em tudo. Na revelia, nós veremos que a consequência é também a presunção de veracidade. Por quê? Porque se revelia é a ausência de contestação, significa que não houve impugnação de nada. Se o cara apresenta uma contestação, não bate em tudo que o autor falou, o autor traz 5 argumentos, ele impugna apenas um, presunção de veracidade de 4. Se o réu fica revel, ele nenhum impugnou, presunção de veracidade dos 5. É isso, então, a relação que existe entre o 341 e 344 é uma relação quantitativa. A incidência do 341, que vem a gerar a presunção de veracidade, não vai ser sobre tudo, porque contestação teve. Alguma coisa foi impugnada. Então vai ser uma presunção parcial daquilo que não foi impugnado. No 344, na revelia, não teve impugnação de nada, é o oposto. Se não teve impugnação de nada, vai se presumir, a princípio, vai se presumir verdadeiro tudo. A presunção de veracidade, meus amigos, é um dos efeitos da revelia, portanto. Tá? A presunção de veracidade é o efeito material ou efeito principal da revelia. Eu não vou falar na aula de hoje, faltam 10 minutos, sobre os efeitos da revelia. É uma menção apenas. Vou até trazer aqui já o 344, porque no 344, olha lá, da revelia, aparece já essa presunção. Da revelia. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. E presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Quais alegações? Todas. E presumir-se-ão verdadeiras todas as alegações. Por quê? Porque ele não impugnou nenhuma. Ele não se defendeu de nenhuma. E aquilo que você não impugna incide a presunção de veracidade. Como ele não se defendeu, não apresentou contestação, há, a princípio, uma presunção de veracidade todas as alegações de fato que o autor formulou. Esse é o chamado efeito material. Só cuidado para não confundir uma coisa. É comum se encontrar na doutrina pessoas dizendo assim, revelia é a presunção de veracidade. Não, não é. Revelia é a ausência de contestação, como eu lhes disse. Olha a primeira parte do 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Inverte, vem de trás para frente. Será considerado revel se não contestar a ação. A revelia decorre da não contestação da ação. Isso que é revelia. Não podemos confundir o instituto com seus efeitos. Causa com efeito. A presunção de veracidade, na verdade, decorre da revelia. Nós podemos ter revelia sem presunção de veracidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Revelia não é a presunção de veracidade. A revelia pode vir a ocasionar a presunção de veracidade. Porque essa presunção, que nós falaremos melhor depois, é uma presunção relativa. Olha o que prevê o artigo 345. Eu não vou tratar dele hoje. Só para começar aqui com os senhores o raciocínio. Nós veremos isso na próxima aula. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Qual é o efeito? Presunção de veracidade. Veja, então pode ter revelia. Olha o que o 345 diz. A revelia. Teve revelia. A revelia é a ausência de contestação. Então pode ser que o réu não conteste, logo seja um réu revel, teve revelia,
mas pode ser que não tenha o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Então, nem sempre que o réu não contesta, os fatos são presumivelmente verdadeiros. Nem sempre. Nós veremos na próxima aula quando é que isso não acontece. E essa é uma hipótese excepcional. Então, revelia, mais uma vez eu lhes digo, revelia consiste na ausência de contestação. E olha que a segunda metade do 344. E presumir-se-ão verdadeiros, e decorre da revelia a presunção de veracidade. Esse presumir-se-ão verdadeira das alegações é o efeito da revelia. Agora, ainda sobre essa questão de que a revelia é a ausência de contestação, isso dá para falar na aula de hoje, né, nesse aspecto introdutório, revelia como a ausência de contestação. Vou botar revelia é igual a ausência de contestação. Ok? Cuidado para não falar que revelia é a ausência de resposta. Porque resposta é um gênero, contestação é uma espécie. Nós já vimos que tem a possibilidade do réu responder e mesmo assim ser revel. Artigo 343, parágrafo 6º. Fenômeno do réu, revel, reconvinte. 343, lá no capítulo, lá no artigo da reconvenção, a demanda incidental do réu em face do autor, blá, blá, blá. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Réu, revel, que não contestou, reconvinte. O réu, revel, reconvinte respondeu. O réu, revel, reconvinte, ele respondeu. Teve resposta. E ainda que tivesse tido resposta, ele é revel. Então, revelia não é ausência de resposta. Porque nesse caso teve resposta e mesmo assim ele é revel. Revelia é a ausência de contestação. É a ausência de defesa. Porque a reconvenção é uma resposta que não se associa à defesa. Nós vimos aqui pormenorizadamente. Bem detidamente. E aí, só para fazer para deixar ali, faltam 5 minutos, para não virar bagunça, os efeitos da revelia, a gente para aqui. Os efeitos da revelia são de duas ordens. Nós temos o efeito material, que já fizemos menção, ou o efeito principal da revelia, e temos efeitos processuais da revelia. Só que o efeito processual da revelia, nós veremos ao julgamento antecipado do mérito, ele decorre, ele prescinde, ele depende, ele imprescinde, ele depende, é necessário que tenha tido o efeito material. Por isso que o efeito material é chamado de efeito principal. E o efeito material é a presunção de veracidade. Então, em ocorrendo a presunção de veracidade, nós vamos ver que nem sempre acontece, porque essa presunção é relativa. Em ocorrendo a presunção de veracidade, que é o efeito principal, o efeito material, isso pode vir a ensejar o efeito processual, que é o julgamento antecipado do mérito. O juiz pode falar assim, o réu não quer participar, a lei me permite presumir verdadeiro o que o autor falou, não é nada absurdo, vou presumir, vou julgar procedente. É possível que isso venha a acontecer. É um efeito. Tá, esse efeito processual nós veremos melhor, está no artigo 355, inciso 2º do CPC. Mas tem muita coisa para ver sobre revelia. Nós vamos continuar desse ponto, efeitos da revelia, na próxima aula. Ok? Próxima aula, que os senhores sabem, melhor do que eu, tanto quanto eu, no sábado agora, no próximo sábado, às 14 horas. Tá? Então vamos ficando por aqui. No sábado a gente termina o estudo da revelia
ver se já dá uma azeitada ali, uma temperada no próximo assunto. Estamos aí nos encaminhando para a segunda metade da disciplina, para o final da disciplina. Já estamos girando a última curva assim, encaminhar para o retão final. Tá? Pessoal, um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Vou interromper a gravação aqui.